Antes de nós orarmos, olhe para 2 ou 3 pessoas que estão ao seu redor aí, dê um que bom para ela. Que bom que você veio. Glória a Deus. Sorrindo você fica mais bonito, mais bonita. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 100 diz assim, Salmos 100: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Aleluia. Esse salmo nos fala da reunião, do encontro entre pessoas que temem ao Senhor. E nessa reunião, nesse encontro, nesse movimento de pessoas que temem ao Senhor, precisa haver alegria, precisa haver adoração. Por isso, quando nós cumprimentamos uns aos outros, damos um que bom que você veio, naturalmente abrimos um sorriso, porque estamos cheios da presença de Deus, num lugar em que Deus está presente. Aleluia! Por isso eu quero te convidar agora a se desprender de todas as preocupações, de todas as lutas que muitas vezes têm roubado o nosso sono, têm nos deixado ansiosos, preocupados. Eu quero te convidar agora a se esvaziar de tudo aquilo que te preocupa e agora dedicar esse tempo para adorar com alegria ao nosso Deus. Não apenas cantar louvores com seus lábios, mas com o seu coração. Deus está presente nesse lugar. E Ele pode fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele é um Deus que responde às nossas orações. É um Deus que não está indiferente à nossa causa, à nossa luta. Por isso Ele marcou nessa noite o encontro com cada um de nós, para que possamos ser fortalecidos, edificados. Sairemos daqui com a nossa esperança renovada, com uma direção clara vindo dos céus a nosso respeito, e nós temos certeza, a nossa história não será mais a mesma, porque Deus está nesse lugar. Essa é a nossa esperança. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos levantar as nossas mãos e te render honra, te render glórias, aleluias. Senhor, só Tu és digno de receber a nossa adoração, a nossa devoção. Estamos alegres, felizes por nos rendermos aos Teus pés. Senhor, nós depositamos, Senhor, a nossa esperança em Ti, Senhor. Por isso, traz agora descanso em nosso coração e ajude-nos, Pai, a separar esse tempo para, de forma exclusiva e preciosa, Te adorar com todo o nosso ser. Receber de Ti a Tua palavra. Senhor, através do Teu Espírito Santo, se mova em nosso meio de forma especial nessa noite. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar, que todo principado e potestade que tente impedir o Teu agir em nosso meio, que caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus, que correntes sejam quebradas, que vícios, Senhor, sejam destruídos, e que haja, Senhor, na autoridade do Teu nome, um ambiente do Teu mover sobrenatural, que os Teus milagres, os Teus dons se manifestem em nosso meio, Senhor, que haja a Tua presença de forma especial, Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra e possamos desfrutar do Teu governo nessa reunião.
que os nossos corações estejam sensíveis, receptivos ao teu mover. E nós te pedimos, Pai, tenha liberdade para agir em nosso meio. Nós, nesse momento, nos entregamos totalmente a Ti. Faz como Tu queres em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Ministério de adoração. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Se você está feliz com Jesus, graças a Deus, a gente chegou aqui mais uma vez para adorar o santo nome de Jesus. Vamos juntos entoar essa canção que está baseada lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Então não vamos deixar o nosso óleo acabar, amém? Para que quando o noivo volte, a gente mantenha a nossa candeia acesa. Aleluia. Amém? Vamos cantar sobre isso? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos a seu encontro, vamos a seu encontro. E quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos a seu encontro, vamos a seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? E a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague. Deixe o óleo acabar, não 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 deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aplauda o santo nome de Jesus, amém? Ele é maravilhoso, Ele é admirável, Ele é digno do nosso louvor, honra e glória para sempre. Muito obrigado, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos agora, vamos admirar essa beleza. Ai, Jesus, oh, Deus lindo, Deus maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti.
espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Somente a igreja como espera o dia. Como espero o dia. Escute o sangue da sua igreja, Jesus. Por esse grande dia que há de chegar. Está chegando, Deus. Está muito perto. Vamos começar a adorar a Ele, amém? Elogia Ele, elogia o nome dele, ao seu nome, peça pela presença dele. Jesus.
Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Queremos algo essa vida, nós queremos ser você. Nos ajude, Senhor, a energia humana da tua presença, Senhor. Você que fala em língua, começa a liberar, você que ora em língua agora. Vamos nos encher desse Espírito que é maravilhoso, ele é consolador. Vamos, vamos, vamos. Como vento impetuoso, Senhor, que soprou sobre aquela casa. Nós ansiamos, Jesus. Nós ansiamos pela tua presença, pela presença do teu Santo Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Somente a igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Bênção de Deus. Cadê nossas crianças? Vem aqui pra frente. Peço por favor, você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, você que deixou sua criança em casa, seu filho, sua filha, por favor, ajude-nos aqui orando. Estenda suas mãos para cá, coloque-se de pé. Vamos orar pelas nossas crianças, abençoando. Nós ficaremos aqui no nosso culto. E eles terão ali o culto das crianças, o culto Kids. Amém? E vai ser uma bênção, assim como aqui já está sendo, lá em cima também. Teremos uma palavra abençoada e Deus vai abençoar nossas crianças. Amém? Feche os olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças que aqui estão. Te peço que no nome de Jesus o Senhor tome, Pai, cada coraçãozinho agora em Tuas mãos. Prepara o Senhor para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz.
Eu te peço que dê comunhão, Senhor, que dê alegria e que eles possam aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, instrui, ó Pai, a cada uma dessas tias, dê paciência a elas, Pai. Que Teu Espírito guarde o coração de cada uma e que o Senhor possa recompensá-las, Senhor, por essa bênção, Senhor, que é ensinar a essas crianças. Abençoa, que o culto deles seja avivado para a glória do Teu nome. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelas nossas crianças. Amém. Podem ir. O culto lá em cima vai ser uma bênção. Aqui já está sendo. Estou feliz com Jesus. Você está feliz com Jesus? Só pela oportunidade que Deus me deu, irmão, de estar entrando por essas portas mais uma vez, é motivo de felicidade, né, Enoque? Glória a Deus, é bênção demais. E não vou falar nada não, falo com você breve, mas eu quero ser sucinto nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Peço que você abra o seu coração neste momento, esqueça quem está do teu lado, vamos focar na palavra do Senhor. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12, para a nossa meditação. Não costumo ler muitos versículos, os irmãos conhecem, mas eu quero ler do 12 até o 27 para a nossa meditação em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele se voltará e se arrependerá, Ele não nós, e deixará após si uma bênção e oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, e mosto, e óleo, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporânea seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo
não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Quem me conhece sabe que eu gosto de orar. Então feche seus olhos, pode ser sentadinho mesmo. Não me deixe orar sozinho. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez nessa casa, por essas portas abertas. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que entraram, Senhor, também por essas portas. Quero te pedir, ó Pai, que guarde a cada coraçãozinho agora neste momento. Que o Senhor venha nos preparar para ouvir a Tua voz, a Tua palavra nessa noite. Eu te peço, fale comigo, Senhor. Fale com a Tua igreja. Que Teu Espírito Santo continue sendo o nosso guia. Que Teu Espírito Santo continue sendo o nosso pregador. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que desde já, se há alguma, Senhor, algum intento do inimigo, Senhor, contra os nossos corações, as nossas vidas, que agora seja repreendido no poder do nome de Jesus. Estamos num ambiente espiritual, Senhor, e eu te peço que o Senhor envie teus anjos a pelejar, a batalhar agora, Senhor, em favor da tua igreja. Eu te peço que no nome de Jesus, esse ambiente, Pai, continue cheio da Tua glória. Como foi ministrado, Pai, queremos entrar agora, Senhor. Mergulhar, Senhor, nos rios do Espírito. E queremos nos manter, ó Pai, dentro dele. Eu te peço em nome de Jesus, que esse ambiente de adoração, Senhor, continue até o final deste culto. Eu te peço, toma, Senhor, liberdade total para trabalhar na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te peço que no nome de Jesus, Tu és aquele que pode todas as coisas. Então entregamos a Ti, Senhor, a chave do nosso coração. Entra nele, Senhor, faz uma limpeza total nessa noite. Entra, Senhor, limpa e faça morada, para que Tu possa, Senhor, juntamente conosco, preparar uma grande festa nessa noite. A festa da salvação. A festa, Senhor, que o Senhor verdadeiramente está morando no meio do Teu povo. Aquele, Senhor, que traz alegria, que traz paz. Aquele que traz uma visão de esperança, uma visão de fé, que enxergaremos, ó Pai, a partir deste culto, Senhor, que o Senhor está conosco, que vai dar tudo certo, que amanhã será melhor do que hoje e que a nossa vida não será mais a mesma. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração. Ah, Senhor, muda a nossa forma de enxergar a vida a partir de hoje, para a glória do Teu nome. Te pedimos, ó Pai, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que nós lemos, ela fala sobre a profecia de um homem chamado Joel. Joel, o segundo dos profetas menores, não porque era mais baixinho ou porque tinha menos valor do que os profetas maiores, mas porque os livros são curtinhos. Mas essa profecia é muito importante para nós. Ela foi direcionada para o povo de Israel, ela foi direcionada para a igreja como um todo e é direcionada particularmente a cada um de nós que aqui estamos. E Joel, ele começa descrevendo uma história que o povo que vivia da agricultura, aquele povo viu vir sobre as suas roças, sobre as suas plantações, um grande exército de gafanhotos. E os gafanhotos começaram a destruir tudo. O que passava, uma fase de gafanhoto, vinha outra e consumia. E 4 fases diferentes passaram sobre aquelas terras, até que a destruição foi total. Aquele povo ficou, infelizmente, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem alegria, sem vinho, sem óleo e sem trigo. E o Senhor, Ele levanta Joel para falar: olha, em primeiro lugar, vocês têm que reconhecer que o Senhor, Ele é Deus. O próprio nome do profeta Joel já significa: o Senhor é Deus. Joel, ele não fala que aquilo que aconteceu foi por causa do pecado do povo.
Todos os outros profetas menores, se você parar minuciosamente para analisar, todos eles atribuirão que aquilo que aconteceu de errado, tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida daquelas pessoas foi juízo de Deus, porque eles cometeram algum tipo de pecado. Mas Joel, ele não atribui que essa escassez daquele povo foi porque eles cometeram alguma coisa de errado. Joel, ele não aponta dizendo que eles estavam caminhando ou fazendo aquilo que desagradava a Deus. Mas Joel, ele começa dizendo, segundo a palavra do Senhor: tocai a buzina no meio do meu povo. Ou seja, diga a todos em altas vozes para que se acheguem ao Senhor. Preparem todos vocês, desde os sacerdotes. E ele diz aos sacerdotes, que eram os homens que faziam a interligação entre o homem e Deus. Os sacerdotes eram os homens que entregavam aquilo que o homem queria oferecer ao Senhor. Ele pegava do homem e levava até Deus. Nós sabemos que até o sacerdote que não tinha a sua vida purificada, uma vez no ano, quando ia oferecer o sacrifício diante do Senhor, se ele não estivesse com a sua vida totalmente limpa diante de Deus, o que acontecia com o sacerdote? Morria. A presença do Senhor, ela é santa. Mas eu agradeço a Deus que nessa noite nós temos uma palavra, somos a igreja do Novo Testamento, e Pedro, ele fala que nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo adquirido por Deus, para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não precisamos mais de alguém para intermediar o nosso contato com Deus. Quando Jesus Cristo estava a morrer, naquela cruz de braços abertos, a palavra fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo só podia passar por ele o sumo sacerdote uma vez no ano. E hoje nós temos acesso por Deus 24 horas por dia. Mas junto com esse acesso, junto com esse privilégio que Deus nos dá, Ele nos dá também a responsabilidade. Por quê? Porque ninguém queria ser o sumo sacerdote. Por mais vaidade que o homem tivesse no seu coração, ele não queria ser o sumo sacerdote, porque implicava uma renúncia muito grande na sua vida. Mas hoje recai sobre cada um de nós essa responsabilidade. Nós queremos sempre o bônus e não queremos o ônus. Mas juntamente com o privilégio, irmãos, de termos acesso ao nosso Deus, nós temos a responsabilidade de vivermos uma vida de santidade diante dele. Mas pastor, você não sabe a dificuldade que eu passo para você, deve ser fácil. Eu vou falar, para mim é mais difícil para você ainda. Mas eu tenho uma palavra, irmão, para o seu coração, não se preocupe, porque Deus, Ele não chama ninguém que é forte. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe que nós somos pó. E todos os dias nós nos achegamos diante dEle, com o coração contrito e quebrantado. Jesus, certa vez, ele falou que 2 homens subiram ao templo para orar e para falar com Deus. Um, ele era um homem que fazia as coisas para os outros verem. Um era um homem que vivia assim, né, às vezes com aquele terninho muito bonito. E as pessoas o julgavam santo, aquele homem que levantava as mãos, que orava diante dos outros. Era um homem que tinha uma vida correta. Mas aquele homem chegou diante do Senhor, no altar de Deus, e falou: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado. Eu sou um camarada justo, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo aquilo que te agrada. Muito obrigado por isso. E aquele homem orou dessa forma. Que oração é essa, né? Que coisa arrogante. E saiu da presença do Senhor. E aquele outro pecador, Jesus falou que ele chegou batendo no seu coração, com vergonha de orar a Deus, de tantas coisas que ele fazia de errado. Ele falou: me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E saiu diante da presença de Deus. Jesus não fala a oração completa que ele fez, mas Jesus fala que ele chegou com o coração contrito.
quebrantado, que reconhecia que era pecador, e arrependimento Jesus encontrou no coração dele. E Jesus falou que dos dois que desceram naquele tempo, um desceu justificado e o outro não. Quem foi justificado? Aquele que mais errava. Quando você nessa noite entrar na presença de Deus, você pode sentir: eu não sou digno nem de dar glória a Deus aqui nessa noite, eu não sou digno de cantar essas letras que apareceram aqui e eu cantar junto com a igreja porque eu sou pecador. Eu quero te dizer, Jesus não quer saber se você é bom ou se você é ruim. Ele olha para o dentro do teu coração, e se ele encontrar um coração quebrantado, contrito e arrependido, ele te faz também sacerdote e te chama para você entrar na presença dele, para você oferecer o seu sacrifício de louvor. Eu quero pregar nessa noite, estou falando para pessoas justificadas. Não falo para ninguém perfeito, porque eu sou o mais imperfeito de todos aqui. Mas eu tenho, graças a Deus, a convicção que eu nunca me privo da graça do Senhor. Eu sei que o mesmo Deus que me permite cair é aquele que está com a mão estendida para poder me levantar de volta. Aleluia. O salmista falou: 7 vezes cairá o homem, mas 7 vezes Deus está ali para o levantar. Deus está contigo nessa noite e diz: você não ficará prostrado. Deus, ele te levanta mais uma vez no nome de Jesus. Aquele povo começou desde o sacerdote, passou pelos homens, anciãos, mulheres, adolescentes, jovens, crianças e até o bebê de colo. Todos teriam que passar por aquele jejum. Jejum de proibição. Imagina aí. Cadê a Gabi? Gabi, já pensou? Até tua filha tem que sofrer. Coitadinha da Heloísa. Todo mundo jejuando na presença do Senhor. Era para todos. Jejuar é bom? É. Mas como é que a gente deve jejuar? Que Jesus ensinou. Quando vocês jejuarem, não sejais como os hipócritas, que escova o seu dentinho, fica com aquela cara de triste e fala para todo mundo que está jejuando. Jesus falou: se você quiser fazer isso para aparecer para as pessoas, você já recebeu o seu galardão, a tua bênção aqui. Agora, se você quiser me agradar, um jejum de verdade, fica quietinho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala: Senhor, eu vou jejuar de tal hora até tal hora, eu vou me abster disso ou daquilo. E ninguém precisa ficar sabendo. Por quê? Porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Irmãos, nós não vivemos uma vida de aparência. Não se importe com aquilo que as pessoas pensam, dizem de você. Se importe em primeiro lugar em agradar a Deus. Sabe por quê? A gente está lendo aqui com os jovens sobre um homem chamado Jó. Jó, ele não se preocupava com o que as pessoas achavam dele, mas ele se preocupava com o que Deus pensava dele. Eu não sei qual o seu círculo de amizade, as pessoas que você vive no dia a dia. Não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Jesus certa vez falou que o testemunho de si mesmo ele é falso, mentiroso. Quando nós testemunhamos de nós mesmos, nós somos mentirosos. Jó precisou dar testemunho dele? Não. Quem deu testemunho de Jó? Deus. Está vendo Satanás, o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Tente agradar a Deus. Você vai conseguir todo dia? Não. Mas se caiu, não fica prostrado não. Levanta. Limpa a poeira. Às vezes até arranha, né? Machuca. Passa o mertiolate ali. Levanta e continua tentando agradar a Deus. Não se importa com A ou com B. Não te importa o que as pessoas vão dizer de você. E te digo mais, sabe o que é que o inimigo tem usado muitas pessoas para falarem por aí? Olha, cuidado com aquilo que você vai fazer para as pessoas não ficarem sabendo, porque é muita gente torcendo contra. É muita gente que vai
fazer oração contrária. É muita gente que vai torcer contra, aí não vai dar certo. Meu irmão, vou te falar um negócio. Isso é coisa de Deus, não, irmão. Eu não estou nem aí para o que vão fazer. Se vão fazer oração contrária, que é como feitiçaria, se vão torcer contra, se vão tentar puxar, eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se agindo Deus, quem impedirá, irmão? Aleluia. Não importa quem vai saber os seus planos, os seus projetos. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque vai dar certo no nome de Jesus. Amém? Aquele povo começou a buscar o Senhor, a orar. E quando eles jejuaram e oraram, entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, o que aconteceu? O que nós lemos aqui. Começou a dar tudo certo. Deus ouviu a oração do seu povo e as coisas começaram a dar certo, pastor Zacarias. Em primeiro lugar, Deus pegou aqueles gafanhotos, soprou um vento e jogou eles para longe. E a Bíblia fala que o cheiro foi horrível daqueles gafanhotos mortos. O homem precisou jogar inseticida, pesticida ou alguma coisa para espantar o gafanhoto? Não. O que o povo de Deus fez? Orou. Consagrou a sua vida a Ele. Mais uma vez, como todas as vezes, quando eu pego esse microfone aqui, você já reparou nisso, eu sempre falo. Tudo aquilo que dá certo ou errado na minha vida, eu atribuo a Deus. Sabe por quê? Porque a minha vida está no controle de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará. Aquele povo confiou no Senhor. Glória a Deus. E receberam uma grande promessa, Eduardo. Se prepara, porque as vossas eiras se encherão de trigo. Os vossos lagares transbordarão de óleo e de vinho. Se preparem, porque eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E se preparem, porque vocês nunca mais serão envergonhados. Quando os sacerdotes, homens de Deus, começaram a orar, o que é que eles falaram com Deus? Senhor, se levante ao nosso favor, porque nós somos o teu povo. Nós não estamos sendo envergonhados. Quem está sendo envergonhado é o teu nome. O que os povos dirão se verem a gente nessa escassez para sempre? Dirão, esse não é o povo cujo Deus é o Senhor de Israel? Cadê o Deus deles? Foi a oração que eles fizeram. Irmãos, quando a gente ora com fé, tem a oração protocolar, né? Aquela oração que a gente faz normalmente, a qual eu não costumo fazer, não gosto. Se não for para orar com fé, eu não oro não. Ah, pastor, faz uma oração aqui por mim, faz uma oração por isso, por aquilo. Se for para orar, só por orar, irmão, não conta comigo não. Aqueles sacerdotes oraram, está escrito aqui uma vez. Deus ouviu a oração deles. Agora Deus olhou para a atitude deles. Obedeceram. Veio todo mundo. A promessa foi feita e o milagre começou a chegar. Irmãos, não é assim que acontece na nossa vida? Você já viveu algo parecido na tua vida? Momentos em que o gafanhoto, podemos assim dizer, veio e tirou tudo da tua vida. Veio tirando uma coisa, às vezes tirou dinheiro, família. Veio tirando as coisas e quando tira o que é o principal, que serve de pilar para nós, ele tira a nossa alegria, tira a nossa paz. E quando nós perdemos a nossa alegria e perdemos a paz, irmãos, nós abrimos uma brecha do tamanho de Cabo Frio.
inimigo entrar, trazer desesperança, depressão, síndrome de pânico, e aí vai. Eu peço a você no nome de Jesus, tape essas brechas hoje. Tape essas brechas hoje. Como que eu vou tapar essas brechas, pastor? O inimigo só consegue tirar a nossa alegria e a nossa paz quando a nossa alegria e a nossa paz não estão firmadas em servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque nem o inimigo, nem teu vizinho, nem a pessoa que você mais ama consegue tirar Deus de dentro do teu coração. Só quem pode tirar Deus de dentro do teu coração é você. Quando Deus habita aqui dentro, existe alegria e existe paz. Mas pastor, eu passei por uma situação certa vez na minha vida em que foi difícil. Comecei a andar com pessoas que não devia e a minha vida mudou. Comecei a dar prioridades para coisas que não devia e a minha vida mudou. E devagarzinho, pastor, sem eu perceber, eu fui caminhando para longe da presença de Deus. Infelizmente, isso acontece e pode acontecer com todos nós. Quando nós perdemos o nosso foco principal, que é Jesus, quando nós perdemos a direção, infelizmente, o inimigo vem. Gafanhoto chega. Está aqui, escrito na palavra do Senhor. Foi por causa de pecado do povo? Pastor, não cometi pecado nenhum, mas eu estou afastado. Ai, irmão, então infelizmente a alegria da salvação dentro de nós, irmãos, é algo tão gostoso, mas tão gostoso, né, Adam? Que não tem cansaço que impeça a gente de estar na presença dele, que não tem nada que impeça da gente falar de Jesus, que não tem nada que impeça, nem doença, da gente ler essa palavra, da gente orar, da gente ouvir louvores, da gente estar na presença dele. É uma alegria, não é, Luiz? Que tem dentro de nós. Amanda? É uma alegria que brota dentro do nosso coração, né, Veronique? Que é algo tão gostoso, irmão, que quando a gente ouve um louvor desse, eu quero mergulhar na tua presença, Senhor. A gente mergulha, navega no oceano do Espírito. Mas existe um problema muito grande que acontece, já aconteceu comigo. E se não aconteceu contigo ainda, eu espero que nunca aconteça. É quando a gente olha para nós e fala: Senhor, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi longe da tua presença? E agora o que eu faço para recuperar esse tempo perdido? O que a gente faz? Quando uma mulher andava distante da presença de Deus, ela fez o seguinte: pecava, uma mulher adúltera, chegou diante de Jesus, imagina um culto como esse. Olha para a porta. Ih, rapaz, eu estou agora no barulho. Aí entra por essa porta uma pessoa que vocês conhecem, que comete pecados terríveis. Imagine, a pessoa entrou por essa porta, sentou, começou a ouvir as orações, os louvores, a palavra. O seu coração começou a arder pela presença do Senhor. A pessoa dobra o seu joelho,
Se a pessoa cometeu pecados tão ruins, imagina como essa pessoa vai estar vestida. Já começa por aí. Quem está do lado, às vezes chega até mais pro lado assim, né? Pessoa aqui, o que está acontecendo? Ele está endemoniado. Aí olha. Daqui a pouco vê a pessoa com lágrimas descendo dos seus olhos. E o Espírito Santo trabalhando aqui, as pessoas olhando para ela, não entendendo nada. Daqui a pouco ela levanta, começa a dar glória a Deus, aleluia. E aquele glória a Deus alto, sabe, que sai lá do fundo da alma. Aí quem está do lado, não sei para que dar glória a Deus tão alto assim. Né? Não sei para quê. Deus está surdo. E a pessoa está lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E chorando. E os outros do lado olhando. Certa vez entrou uma mulher assim, no meio do povo que estava ali ouvindo a palavra, estava junto de Jesus. Essa mulher pecadora, quando recebeu o perdão de Deus e sentiu o perdão de Deus no seu coração, perdão de Deus não é palavra, perdão de Deus ele é sentido aqui dentro. O perdão do Senhor não é uma palavra que eu vou virar para você e falar. É você sentir lá dentro de você um alívio tão grande. O peso do pecado que você carregava, você deixa aquela bagagem para o lado. Você literalmente voa na presença do Senhor. Aquela mulher quebrou um vaso de um unguento muito caro e começou a ungir os pés de Jesus. E quem estava do seu lado virou e falou: Senhor, isso tão caro, não podia vender isso e dar para os pobres. Jesus olhou para o camarada e falou: olha, você não entende nada de adoração. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem recebeu o perdão, disse o apóstolo Paulo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele não está nem aí para a pessoa que está do seu lado. Aí se encaixa aquela palavra que diz que o Senhor ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração daquela mulher era uma adoração verdadeira. A adoração dessa pessoa que eu falei, que eu dei como exemplo aqui nessa noite, é uma adoração verdadeira. E se você já sente o perdão de Deus no teu coração, começa a oferecer a Ele uma adoração verdadeira. Uma adoração que vem de dentro. Não é para os outros verem que você está adorando, mas é para você agradar ao Senhor que contempla o teu coração. Como eu faço, pastor, para recuperar o tempo perdido? Eu perdi tanto tempo lá em casa, no meu relacionamento. As coisas não fluem, não andam. Meu Deus, quando eu penso que eu estou dando um passo para frente, eu olho e dou 3 para trás. É relacionamento de marido com mulher, pais com filhos, sogra, sogro, com genro, nora. Sabe, um relacionamento terrível que não dá certo, não flui. Pastor, tem tanto tempo, o que eu faço para recuperar o tempo perdido? Posso te dar uma dica? Paulo ele fala para os filipenses para nós termos dentro de nós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes se fez carne e habitou entre nós aqui. Ele se humilhou. O primeiro sentimento que nós devemos ter é humildade. Reconhecer e tratar as pessoas que estão ao nosso lado como superiores a nós mesmos. Há dificuldade. É abrir mão da sua razão. É amar mais.
é compreender mais, é ser às vezes tapete para as pessoas passarem por cima. Ah, Jesus, dificuldade. Crente não tem razão. Quem tem razão é Jesus. Jesus merecia ser crucificado naquela cruz? Cristianismo não traz para nós razão, traz para nós um propósito. E o propósito de Deus nessa noite é trazer paz dentro da tua casa, lá na tua família. Quando você se arrepende de maus caminhos, daquilo que fazia de errado e começa a fazer o certo. Você lembra quando o profeta falou que Deus lança no mar do esquecimento todos os seus erros e pecados? Deus não vai apagar da tua mente aquilo que você fez de errado, mas na tua história escrita lá no céu, Deus rasgou e jogou fora. É como se eu estava numa vida de pecado. No momento que eu me arrependi, Deus colocou um ponto final ali. Pegou aquele momento em que eu estava no erro, jogou tudo fora, não conta mais. Começa a partir dali. Aí se cumpre essa palavra. Você não precisa sair correndo. Você não precisa tentar recuperar o tempo perdido. Pastor, mas eu andei na tua presença, andei na presença do Senhor há tanto tempo, me desviei, fiquei 10, 20, 15 anos longe da presença do Senhor. Agora que eu voltei, agora eu vou fazer tudo que eu não fazia, agora eu vou fazer. Calma. Deus restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. É Ele quem vai restituir. Aleluia. E o que você faz? Espera nele. Vai orar, vai ler a Bíblia. Paulo, ele era um camarada valentão, o apóstolo Paulo. Ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, cheio de razão. Imagina o tamanho da espada de Paulo. Matava os crentes. Quando ele se arrependeu dos seus pecados, a primeira coisa que Deus fez, Paulo, você pensa que você tem autoridade para alguma coisa? Se não for eu na tua vida, nem enxergar você enxerga. 3 dias Deus deixou ele cego. Não conseguia enxergar nada. Até que Deus levantou um camarada que estava escondidinho na casa dele orando, com medo de Paulo e sua comitiva. Um camarada chamado Ananias. Deus falou: Ananias, vai lá, coloca a mão em Paulo e ora por ele, porque ele vai voltar a enxergar. Ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar a ele o quanto ele vai ter que sofrer pelo meu nome. Ananias falou: não vou não. Não vou não, porque Paulo é brabo. Paulo tem uma espada desse tamanho aqui, ó. Eu chegar na porta lá, ele até cego, ele vai lançar aquela espada, vai me matar. Deus virou para ele e falou: vai lá, levanta e vai. O camarada foi, olhou para o Paulo. Paulo saiu correndo dali, voltou a enxergar. Paulo saiu correndo para pregar o evangelho? Não. Paulo foi orar, Paulo foi ler e foi conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Não é só domingo à noite, não. Conhecer Jesus é todo dia. Não, agora eu vou pregar para todo mundo, eu vou falar. Calma. Quem aqui já fez uma cirurgia? Já fez a cirurgia? Quem fez a cirurgia em você? Não foi o médico especialista? Quando você saiu daquela sala de cirurgia, irmãos, eu fico imaginando, eu vou ter que operar meus 2 joelhos. Como é que vai ser o negócio? O médico já falou para mim, são 6 meses sem encostar o pé no chão. 6 meses no mínimo. Já fico imaginando. A gente entrega a nossa vida, a nossa saúde na mão de um homem. E confia. E quando
Quando acaba aquela cirurgia, colocou as coisas todas no lugar, o médico vira para você e fala o quê? Repouso. Receita uma medicação, vai para casa e fica em repouso. Quando acabar esse período de repouso, fisioterapia. Aí você sai dali do médico, toma aquela medicação, não está sentindo nada, o que vai fazer? Vou sair correndo, vou voltar a trabalhar logo. Aí o que acontece? Não fica totalmente curado. É a mesma coisa quando nós voltamos à presença de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não conseguiremos recuperar o tempo perdido. O que passou, passou. É de agora em diante. Mas como será, pastor? Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. É Deus quem vai fazer na tua vida coisas grandes e novas. Espera, confia totalmente no teu Senhor. É difícil, irmãos. Eu conheci um camarada. Ele ficou muito tempo, muitos anos. A sua casa era terrível. Agredia a mulher. Viciado. Ainda tinha uma casa pela misericórdia do Senhor. Quase perdeu a casa. Mas para ir para a casa dele, a gente conseguia achar o caminho. Caía no meio da rua, as pessoas tinham que carregar ele. Agora você imagina um camarada que é um exemplo de transformação de vida. Aquele ali, o camarada teve a sua vida totalmente transformada. Quando ele aceitou Jesus, irmãos, aquele camarada largou o vício instantaneamente. Falou, eu não vou mais usar. Parou. Virou para o nosso pastor e falou, olha pastor, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Agora tudo que eu não fazia, tudo que o diabo fez comigo lá fora, agora eu vou fazer. O pastor falou, calma. Você sabe quem é Jesus? Você sabe para que Jesus te chamou? Calma. Aquele camarada começou a ler a Bíblia, formou um grupo de oração na igreja, todo dia de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, estava indo lá orando. Começou, irmão, daqui a pouco virou professor de escola dominical. Nos bares e nos lugares que ele estava caído, ele ia lá pregar a palavra, ia com um folhetinho na mão. Teve um período de preparação. E o que aconteceu depois desse período de preparação? Deus restituiu todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Foi Deus que fez isso na vida dele. Era um camarada que estava já velho, mas parecia um menino na presença de Deus, irmão. Quando ficava, ele era renovado a uns pulos dessa altura aqui, na presença de Deus. Era um camarada que tinha uma intensidade de oração. Quando ele abria a boca para louvar o Senhor, todo mundo chorava. Porque Deus, irmãos, fez na vida dele. Entenda isso. Você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir mostrar para a tua família. Você não vai conseguir mostrar para os teus colegas de trabalho aquilo que Deus fez. Sabe quem vai mostrar? É Ele. É Ele que vai dar testemunho de você. Calma. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, comecei uma batida boa. Quando eu fui batizado de Espírito Santo, então, estava naquela batida. Eu lembro que teve duas pessoas que viraram, não vai durar um mês. Aí, Léo, é fogo de palha. Daqui a pouco está parando. Não vou falar que foi
Linha reta não, teve aquele momentinho que eu fiquei meio. Mas já se vão, irmãos, 31 anos na presença do meu Deus. E vou te falar um negócio. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de ter entregado a minha vida para o Senhor Jesus. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque todas as promessas que Ele fez se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir na minha vida. Quando eu olho, irmãos, eu estava chorando ali porque eu olho para cá e eu vejo meus 2 filhos aqui no altar do Senhor tocando, meu sobrinho. Eu choro, sabe por quê? Porque vale a pena entregar a nossa vida para Deus. Aleluia. Mas pastor, teus filhos não estão ricos, você não queria que eles fossem mais bem sucedidos? Não. Eu quero que os meus filhos sejam crentes. Se vão ser ou não, não sei, mas eu crio eles para serem pastores, para serem homens de Deus. O que vier além disso, Ele vai dar. Ele. Uma promessa que tem nessa palavra. Ele vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas a promessa mais linda que tem aqui, que Deus Ele faz: você nunca vai ser envergonhado. Nunca mais você vai ser envergonhado. Nunca mais eu fui envergonhado. Quem falou que eu ia parar, ganhei para Jesus. Está servindo Jesus até hoje. Os outros lá falam: não, e é fogo de palha, vai parar no meio do caminho. Irmão, vou nem falar como é que está a vida. Sabe por quê? Porque eu quero que Jesus salve, que Jesus transforme. Não é pela nossa força, não é pela tua força. Tem uma promessa para a nossa vida nessa noite. Tem uma promessa para você e para a tua casa nessa noite. Você nunca mais vai ser envergonhado. A partir de hoje, entregue totalmente a tua vida para Jesus. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças obedeceram à voz do Senhor. Não fizeram um rito para os outros verem. Jesus falou o seguinte: não rasguem mais as vossas vestes para os outros verem, mas rasguem o vosso coração. Rasgar o coração significa algo particular. É você e Ele. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Eu sei que essa palavra falou ao teu coração. Eu sei que Deus Ele fez uma promessa para a tua vida e você sabe que essa promessa vai se cumprir. Mas tem coisas que dependem de nós. Se você ouviu Deus falar contigo nessa noite, eu quero te convidar aqui à frente para você entregar a tua vida totalmente ao Senhor Jesus. Há uma promessa para a tua vida nessa noite. Eu restituirei todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E tenha certeza, você nunca mais vai ser envergonhado. A porta da graça está aberta. Não espere estar em condições para vir à presença do Senhor. Faça como aquele publicano que chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não sou merecedor. Jesus te chama hoje, vem cá, vem cá. A porta da graça, da salvação está aberta para a tua vida. Jesus Ele te chama nessa noite para uma nova jornada. E essa jornada que Ele te chama, Ele não te chama para murmurar e olhar para aquilo que ficou para trás. O que passou, passou. É uma nova vida a partir de hoje com Jesus. É uma nova vida a partir de hoje. É uma nova vida para você e para a tua casa a partir de hoje. Confiando totalmente no Senhor. Feche os teus olhos. A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus.
Nós estamos num ambiente de milagres. Nós estamos diante de um Deus de milagres. Deus está trabalhando agora em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que eles sintam agora o bradar da trombeta, como foi lá em Joel. Em nome de Jesus, um chamado para uma nova vida contigo. Uma vida de vitória. Uma vida, Senhor, de prosperidade na tua presença. Uma vida, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Porque há de ser depois de tudo isso que o Senhor derramaria sobre toda a carne do teu Espírito. Todos os filhos e filhas profetizariam. Os jovens teriam visões e os velhos sonhos. Senhor, no nome de Jesus agora, vai tocando no mais íntimo, no profundo de cada coração. E prepara os pais para essa nova vida. Acenda a chama do primeiro amor. Oh Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Abra a porta, Senhor, para essas pessoas. Ah, Deus, porta de prosperidade. Abra a porta, Senhor, de espiritualidade, de comunhão e de intimidade contigo e com a tua palavra. No nome de Jesus, opera um milagre, Senhor, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Que este propósito, Senhor, que o Senhor tem para todos nós como seu, seja, Senhor, colocado como prioridade na vida de cada um deles. Encha eles agora com o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, para caminharmos, não voltarmos mais atrás, confiarmos em Ti e nunca mais sermos envergonhados. No nome de Jesus, salva, Senhor, a cada vida e prepara novos dias, dias de vitória. Entrego a cada um em tuas mãos. Seja abençoado pelo Senhor. E a igreja aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, porque hoje chegou salvação a esta casa, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Aceite glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai ter que voltar, porque Deus é Deus na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus falou o teu coração nessa noite? Aleluia, como estamos alegres de sentir a presença de Deus em nosso meio. Queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros versículos até o versículo 3. Aí na frente da sua cadeira, no bolso da cadeira à frente, você vai encontrar um envelope como esse. Você pode estar contribuindo com as suas ofertas nesse momento. Você também vai encontrar um envelope como esse, onde você poderá estar devolvendo o seu dízimo na casa do Senhor. E se você está nos visitando pela primeira vez, você vai poder preencher esse cartãozinho aqui. Pode colocar o seu nome e o seu telefone, e nós estaremos entrando em contato com você, nos disponibilizando para te servir, para te ajudar naquilo que for necessário. Amém? A palavra de Deus, Lucas capítulo 8, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana,
mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Somente até o 3 mesmo. Esse texto narra um pouco do ministério de Jesus. Jesus, ele estava em movimento. O movimento de anunciar a expansão do reino dele. E é interessante que esse texto mostra claramente que Deus levantava algumas pessoas para que pudessem abençoar e custear aquilo que Jesus estava fazendo. Hoje não é diferente. Deus, ele conta com cada um de nós para que aquilo que ele está fazendo continue sendo feito, ampliado e o seu propósito se cumpra. Por isso, o momento da oferta é um momento onde nós temos o privilégio de fazer parte também com os nossos bens, como diz o texto que nós lemos, daquilo que Deus está fazendo. E é muito precioso esse texto. Eu quero te convidar a destacar esse texto aí na sua Bíblia, porque essas mulheres que não tinham muito espaço, principalmente nos registros históricos na época, ganhou um espaço muito especial ali, porque elas se tornaram, com a sua atitude, mulheres exemplares. Por quê, pastor? Porque elas não apenas estavam acompanhando Jesus naquilo que Jesus estava fazendo, além de servir junto com Jesus, elas também custeavam, abençoavam, financiavam aquilo que Jesus estava fazendo com as suas finanças. E isso é um privilégio para nós. Então eu queria te convidar nesse momento a aproveitar essa oportunidade. Se você sentir o desejo no teu coração de com alegria contribuir para a obra do Senhor, queria te convidar nessa noite a estar ofertando, dizimando. Fique em pé. Nós cremos que tudo que nós temos vem do Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, ele não entra em crise. Às vezes nós entramos, mas Deus não entra em crise. Confia no Senhor. Ser fiel ao Senhor. Vale a pena. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar abençoando a sua vida, a sua casa, as suas dispensas. Se você não vai ofertar nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Eu também quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento te agradecer por tudo que Tu está fazendo em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos, ó Pai querido, pregando o Evangelho do Reino, mostrando que existe um Salvador que também é Senhor e quer governar as nossas vidas por completo, não apenas a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, mas todas as áreas da nossa vida. E nós te damos liberdade, Senhor. Eis-nos aqui. Nos dê, Senhor, sensibilidade à Tua voz. E que nós possamos, Pai, Te honrar, não apenas com os nossos talentos, mas também com o nosso tempo, com as nossas finanças, com os nossos recursos. E que Teu nome seja engrandecido em tudo que nós fizermos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, o trabalho da mão dos Teus filhos. Pai, nós cremos que quem provê é o Senhor. E Tu usa, Senhor, meios para que a provisão seja uma realidade em cada família. Senhor, Tu usa a empresa, o trabalho, o serviço. Tu usa, Senhor, de meios. E nós cremos, Pai, que Tu pode multiplicar, abençoar e prosperar cada um dos Teus filhos. Que isso seja uma realidade. Que Tu possas ser honrado, Senhor, em tudo que fazemos e temos. E que em tudo, Senhor, nós podemos render graças a Ti. Que os Teus filhos, Pai,
recebam de Ti uma unção especial, de forma que eles tenham para eles e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria, traga a sua oferta aqui à frente. Tanto papel que eu até me perdi. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho a quadrinha aqui que minha esposa fez para mim. Tão bonitinho. Não achei não. Daqui a pouco eu acho. Misericórdia. Ah não, achei sim. Está aqui na minha frente. Ai Senhor, tem misericórdia. Vamos lá, eu quero primeiro compartilhar com vocês, os nossos visitantes. Está conosco a Flávia. Dá um sinal com a mão aí, Flávia, fruto do nosso evangelismo ali. Flávia, uma alegria cultuar o Senhor junto com você. Sinta-se abraçada, tá? Por toda a igreja. Como que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Pode ficar. Deus abençoe a sua vida, Flávia. Estamos alegres, tá bom? Também quero fazer um aviso aqui a respeito do nosso sorteio da cesta que está sendo promovida pelo Ministério Infantil. Aquela cesta bonita lá, está na mão da Mari. É uma cesta de cosméticos, não é isso? Então você pode comprar para presentear alguém, se você for sorteado, né? Claro. Tá? E você vai estar ajudando o Ministério Infantil a arrecadar recursos para nós fazermos uma reforma lá no Ministério Infantil, nas salas do Ministério Infantil. Tá? Então você, ao sair ali, você vai ter a oportunidade de estar participando desse movimento. Cada cupomzinho custa R$5. Então tá fácil da gente participar disso aí. Amém? Participe ali, você vai estar nos abençoando. Também quero falar a respeito da nossa agenda da semana. Terça-feira agora, o nosso GC com jovens aqui no templo, a partir das 20 horas. Quinta-feira, o nosso culto de oração, também às 20 horas. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, não teremos. Em função da, quem sabe, da paz. Então nós conversamos com o conselho a respeito desse dia especial e nós vamos priorizar estarmos em família. Tá? Então você vai passar com a sua família, porque no domingo à noite, domingo que vem, domingo à noite, nós teremos um culto especial de Páscoa e Santa Ceia, né? Glória a Deus por isso. Tá bom? Então eu conto com a presença de todos vocês. Inclusive na semana que vem, no domingo de Santa Ceia, será a terceira semana do Projeto Natanael. Estamos na segunda semana, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. E na semana que vem, além do culto de Santa Ceia, do culto especial de Páscoa, das apresentações que nós vamos ter aqui em função da Páscoa, nós também estaremos na terceira semana do Projeto Natanael. Amém? Então domingo que vem, pela manhã, não teremos a escola bíblica dominical. Domingo à noite, nosso grande culto de celebração, Santa Ceia e Páscoa. Amém? Vamos lá. Sobre o Projeto Natanael. Essa semana foi a primeira semana, encerrou-se agora 7 dias, que nós estamos como igreja orando e jejuando por pessoas que Deus tem colocado no nosso coração, que ainda não conhecem
conhecem a Jesus, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ou estão distantes, familiares, amigos, vizinhos. Deus tem colocado em nossos corações nomes, pessoas que precisam desfrutar do amor de Deus. E nessa semana nós oramos, nós jejuamos, e nós estamos entrando na segunda semana desse projeto, o coração do projeto, entre a primeira e a terceira semana. Tá? Então o que nós faremos, pastor, essa semana? Você vai continuar orando por essa pessoa. Você vai continuar jejuando por essa pessoa. Jejuando por você, para que você tenha sensibilidade, para que Deus te dê sabedoria. Jejuando por essas vidas que Deus tem colocado no teu coração, para que Deus quebrante o coração, derrube os obstáculos, para que, assim como o pastor Armando testemunhou do amigo dele, você nem será amigo, mas virou amigo depois, né? Que ninguém dava nada por ele, porque os olhos não conseguiam enxergar o milagre. Mas nós não precisamos enxergar, nós precisamos crer que Deus pode fazer. Às vezes Deus traz nomes ao nosso coração e assim, a gente fala assim: poxa, mas é tão difícil. Deixa eu te contar um segredo. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Difícil é para mim, pastor Zacarias. Para Deus não há nada impossível. O nosso papel é crer, confiar, amar, jejuar e deixar Deus trabalhar. Então essa semana nós vamos continuar orando, continuar jejuando, e nós vamos ter uma atitude de amor com essa pessoa. Amém? O que é uma atitude de amor, pastor? Você pode estar se perguntando isso, não é? Eu vou contar o meu testemunho rapidinho. Nós estávamos ontem num treinamento evangelístico e eu já estava orando e jejuando pelo nome que Deus havia colocado no meu coração. São uma família e uma outra pessoa do trabalho. E Deus nos direcionou de forma muito particular a enviar uma mensagem para essa pessoa. Eu enviei uma mensagem. Alguém da mídia desliga para mim, por gentileza? A transmissão. E eu mandei uma mensagem para essa pessoa.